todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde aos que estão online também. E vamos iniciar mais um ano de trabalhos na casa, de exposição, atendimento fraterno, estudos. Para aqueles que estão chegando na casa pela primeira vez, gostarem do Espiritismo, se interessarem, a partir de março nós temos grupos de estudo. Aí é só procurar alguém da recepção ali, informar que tem esse interesse, e aí será encaminhado para um grupo de estudos. Para aqueles que já estão nessa caminhada há algum tempo conosco aí, vamos a mais um ano de trabalho, mais um ano de tentar deixar para trás nossas más inclinações. Enfim, mais um ano de luta. E para iniciar o nosso ano, quem vai fazer a exposição de hoje é a nossa amiga Daiane, com o tema Renovação Interior. Ela está com pressa de vir aqui, mas eu vou fazer a prece primeiro. Ela está agitada para falar. Então eu vou fazer a prece e passo para ela o microfone. Senhor Jesus, Espíritos amigos, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos numa casa de Deus para podermos orar, ouvir as palavras e encaminhar nossa vida para um bom caminho, para a boa estrada. E pedimos as suas bênçãos para inspirar a nossa expositora de hoje à tarde, e que essas palavras, as palavras dela de hoje, toquem a nossa vida. Muito obrigado e vamos dar início à exposição. Boa tarde a todos os irmãos aqui presentes. Boa tarde aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. É muita felicidade que estamos aqui hoje. Acho que é uma bela oportunidade, uma boa maneira de iniciar esse novo ciclo, né? O ano de 2026. Estarmos aqui hoje é muito auspicioso para a nossa caminhada. Então, fui convidada a falar com vocês sobre a renovação interior, o verdadeiro ano novo. Tendo em vista que a gente passou por esse momento de festas, de Natal e Ano Novo, e acho que todos são de acordo que nessas épocas nós automaticamente fizemos momentos de reflexões sobre o que passou durante o ano, sobre as oportunidades que tivemos, e eu convido vocês para mais uma vez repetir essa reflexão, relembrando esse ano que passou, as oportunidades que tivemos, os acontecimentos, alguns bons, outros não tão bons. Como que nós reagimos a esses eventos? Como que nós agimos? Como que nós recebemos? Será que as nossas ações e reações em relação a tudo isso foram adequadas? O que eu tirei de aprendizagem em relação a tudo isso que aconteceu no ano que se passou? O que disso tudo eu posso levar para a minha vida, para o meu dia a dia, para que a gente possa melhorar e seguir em frente, né? Para a gente começar a falar de renovação interior, é importante que a gente parta de um princípio. Somos todos filhos de Deus. Somos amados por Ele, recebemos a misericórdia de Deus e fomos todos criados simples e ignorantes. Ou seja, partimos do mesmo princípio e todos nós teremos centenas e milhares de oportunidades de melhoria. Cabe a nós, pouco a pouco, caminharmos, enxergarmos modos diferentes, mudanças em nós para podermos seguirmos firmes nesse propósito. Eu convido vocês a fazer uma reflexão da seguinte maneira: saindo do princípio que somos criados simples e ignorantes, nós temos um único objetivo: buscar a perfeição. E esse objetivo, ele parte de um processo que é baseado nas leis de Deus. Esse processo, esse progresso, ele é inevitável a nós como indivíduos, como agora aqui no planeta Terra, né?
E a velocidade com que a gente alcança essa evolução, a maneira como a gente faz o nosso dia a dia, vai dizer qual vai ser o nosso caminho, qual vai ser a velocidade que a gente chega lá. E isso é individual e particular de cada um. Cada um tem os seus momentos, tem a sua estrada a seguir e cada um vai vivenciar as suas histórias da sua maneira e tirar o seu aprendizado. É importante que a gente saiba que a gente parte do mesmo princípio e do mesmo lugar e todos teremos as mesmas oportunidades. Dentro desse progresso que a gente busca, existem dois progressos particulares que andam lado a lado. O progresso intelectual. Esse progresso intelectual, ele é o desenvolvimento do nosso conhecimento, da razão e da compreensão. Ele é constante e é estimulado por as atitudes obrigatórias do trabalho e pelos desafios da vida social. Esse seria o nosso progresso intelectual. O progresso moral, ele é cultivado por virtudes como amor, caridade, humildade, benevolência. Ele é considerado um aspecto mais difícil da evolução, pois exige a superação de imperfeições profundamente enraizadas em nós. Embora essas duas formas de progresso estejam sempre lado a lado, não necessariamente a gente vai caminhar na nossa evolução com os dois em constante evolução. Por vezes a gente vai trabalhar primeiro o progresso intelectual, depois o progresso moral, mas em algum momento sim, eles vão se unir e vão caminhar lado a lado, porque é a evolução desses dois progressos que fazem com que a gente alcance um estado mais elevado de existência. É importante lembrar que a encarnação no mundo material é considerada uma etapa necessária para esse duplo avanço. O fato de termos múltiplas encarnações, especialmente aqui no planeta Terra, o planeta Terra ele é uma escola e aqui nós temos centenas e milhares de oportunidades de aprendizado. Poderemos passar por situações de provas e expiações que, se nós aos poucos trabalharmos, se tivermos entendimento sobre tudo, poderemos caminhar firmemente rumo à nossa evolução. Esse progresso ele é dividido por uma escala de acordo com o Espiritismo. E essa escala de evolução ela é dividida em 3 ordens. Primeira ordem, os espíritos puros. Os espíritos puros, tendo alcançado a perfeição, eles não necessitam mais da reencarnação e nem de provas. Possuem superioridade intelectual e moral absoluta. São comumente chamados de anjos e arcanjos. Na segunda ordem, nós temos os bons espíritos. Os bons espíritos alcançaram o meio da escala. Sua principal preocupação é fazer o bem, mas ainda não possuem conhecimento completo e precisam passar por provas para continuar sua elevação. Na terceira ordem, nós temos os espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos estão situados no início de sua jornada evolutiva. Caracterizam-se pela predominância da matéria sobre o espírito, o que resulta em ignorância, orgulho, egoísmo e outras paixões inferiores que retardam seu progresso. Ao fazer essa leitura e esse estudo, lendo essa ordem de evolução, eu acho que todos concordam que nós, aqui hoje, estamos talvez num processo de transição, tendo em vista que o mundo também está,
em transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, querendo sair da terceira ordem para chegar na segunda ordem. Ou seja, ainda existe uma caminhada muito longa. Precisamos continuar firmes no propósito, e entendendo e estudando para que a gente possa, pouco a pouco, dia a dia, caminhar rumo a essa evolução. Mas a caminhada é longa. A gente precisa, tendo em vista que a gente tem muitos sentimentos como orgulho, egoísmo, a gente precisa ficar atento para não se envaidecer e esses sentimentos fazer com que a gente retarde a nossa evolução. Todo esse processo parte de um conceito importante, que é a nossa reforma íntima. De que maneira a gente pode trabalhar e seguir firme na nossa reforma íntima? Um passo importante: melhoramento de si mesmo. A reforma íntima, ela depende totalmente de nós, né? Então a gente precisa ficar atento aos nossos sentimentos, às nossas ações, aos nossos pensamentos. E o objetivo dessa reforma íntima é alcançar a verdadeira felicidade e a paz interior. Existe uma pergunta que é importante se fazer, quem sabe ao final de todo dia, né? Em que eu estou melhorando? Tu pode fazer uma reflexão ao final do teu dia, de todas as tuas ações, da menor que seja a maior, porque todas elas são importantes, e refletir como que tu agiu, como que tu reagiu, o que tu poderia ter feito, se tu conduziu da melhor maneira. Eu vou ler para vocês a questão do Livro dos Espíritos 919, que fala um pouco sobre isso. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o caminho para a reforma íntima, ele começa com o autoconhecimento, lembrando desse preceito: conhece-te a ti mesmo. Esse ensinamento foi passado por Santo Agostinho, que na reflexão dele tem uma frase muito bonita que ele fala assim: fazei o que fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Essa autorreflexão diária, este questionamento das ações, essa motivação, esses deveres, ela é uma poderosa ferramenta para a gente adquirir a consciência que é necessária para a nossa transformação. Para a gente conseguir caminhar rumo à nossa evolução espiritual, a gente precisa, com o passar do tempo, ficar consciente da responsabilidade dos nossos atos, dos nossos pensamentos, para poder, pouco a pouco, caminhar rumo à nossa evolução. É importante também lembrar que a escalada espiritual começa com esse diálogo honesto comigo mesmo. Cada um de nós, introspectivo, no seu momento, fazendo essa autorreflexão para poder, pouco a pouco, modificar o que se for necessário. Também é importante lembrar que tudo isso é baseado nas leis de Deus. E tem algumas das leis de Deus que influenciam, todas elas, mas mais importante, que influenciam nessa jornada, né? Um ponto importante: o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, o poder de escolher entre o bem e o mal. Ou seja, a oportunidade que nós temos de escolha, o nosso livre-arbítrio, interfere diretamente no nosso processo
de renovação interior, porque a gente tem a oportunidade de fazer, sim ou não, boas escolhas, né? Então, o livre-arbítrio é muito importante nesse processo. Outro ponto importante, lei de causa e efeito. Há uma relação de causalidade entre o mal que praticamos e o mal que sofremos depois. Somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Não é punição, mas é um mecanismo de aprendizado. A partir do ponto que a gente entende que toda ação tem uma reação, que as nossas escolhas poderão trazer consequências não tão boas para nós, como que a gente precisa entender que a gente tem uma ação e o reflexo daquela ação. Eu ficaria feliz com isso? Seria bom para mim? Isso é uma boa premissa para a gente começar a pensar de como agir perante as situações da vida. Outro ponto importante, lei de justiça, amor e caridade. Considerada a mais importante de todas as leis divinas, pois resume todos os demais e é o principal instrumento de progresso espiritual, a caridade, conforme ensinada por Jesus, não se limita à esmola, mas abrange todas as relações humanas, fundamentando-se na benevolência, na indulgência, para com as imperfeições alheias e no perdão das ofensas. Quando eu estava fazendo o estudo para o dia de hoje, ouvi uma música aleatória, não escolhi, e achei que veio a calhar com esse momento. É uma música do Legião Urbana, que tem um parágrafo que diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Essa relação do tempo em relação à nossa vida terrena aqui agora e à vida eterna, a gente sabe que ela é bem diferente. Porém, enquanto aqui encarnados, é esse o tempo que temos. E, de certa forma, é como se a vida terrena, ela durasse 24 horas. Porque o nosso passado faz parte da nossa história, terá reflexos na nossa vida eterna, mas já passou. O nosso futuro, a Deus pertence. Posso amanhã, qualquer um de nós, já voltar para a casa do Pai. Então, o que nós temos é hoje. Hoje é que nós temos a oportunidade de fazer algo melhor, de buscar o nosso melhoramento. A gente pode fazer essa reflexão de manhã cedo quando acorda, para que aquele dia seja abençoado por Deus, para que a gente consiga já iniciar o dia com aquele pensamento. E ao final do dia, da mesma forma, refletir como foi, fazer os seus agradecimentos e pensar o que poderia fazer diferente. Então, é por isso que é tão importante o não deixar para depois. A gente tem que começar e tem que pensar sobre isso e estar ciente, consciente e buscando o tempo inteiro. Todas as ações e todos os momentos são importantes. A gente sempre precisa estar em vigia. Vigiai e orai. Todos os momentos, todas as ações, tudo é importante. Outro ponto importante é a lei do trabalho e da sociedade. A vida em sociedade é uma necessidade para o progresso, pois possibilita o desenvolvimento das qualidades morais. A família é vista como instituição divina, destinada a fortalecer os laços sociais. O trabalho é lei da natureza, essencial tanto para a conservação do corpo quanto para o desenvolvimento da mente. Aqui na lei do trabalho e da sociedade, é importante a gente lembrar, voltando à importância da reencarnação, a necessidade que a gente ainda tem de realmente viver em sociedade. É o fato de vivermos em sociedade com pessoas completamente diferentes de nós, que faz com que a gente possa ter centenas e milhares de oportunidades.
Se todos fôssemos iguais, se não fôssemos questionados, se não fôssemos intrigados por qualquer que seja a situação, nós não teríamos essa oportunidade de evolução. Então, sim, é muito importante a vida em sociedade e, sim, é muito importante a vida e o convívio da nossa família terrena. Primeiro ponto, porque com certeza muitos são alguns resgates, algumas questões que a gente tem que resolver, e outros é o nosso contexto familiar, é o nosso dia a dia, é o convívio diário com as pessoas que são diferentes, e ali nós temos uma grande oportunidade de aprendizagem. E, retomando, a reencarnação é a oportunidade de recomeçar e reparar, e é a reencarnação que mostra quão grande é a misericórdia de Deus, porque a reencarnação nos diz que Deus nos dá tantas quantas forem as oportunidades de melhoria, de recomeço, de aprendizagem. Ele vai nos permitir centenas e milhares de oportunidades. Por isso que a gente precisa apenas entender e buscar, porque Deus é misericordioso e Deus ama seus filhos. E Ele está apto e está pronto para nos abraçar e nos dar todas as oportunidades possíveis. Nessa busca, a gente vai tentar alcançar um propósito que seria o homem de bem. O homem de bem, eu vou fazer também uma leitura para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, item 3, que foi um dos itens que eu li para o nosso estudo. Ele é menorzinho, daí eu vou ler para a gente ter um entendimento. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de todas as ações generosas. Ele é bom, humano e benevolente, para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao trem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo,
falta o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Fazendo essa reflexão para o nosso estudo, eu separei alguns pontos que me parecem ser as características desse homem do bem. 1. A fé. Tenha fé em Deus, na sua bondade, na justiça e sabedoria. Tenha fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. A caridade. Possuído no sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar a recompensa. A benevolência. É bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê um irmão. A indulgência. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Lembre-se da sentença de Cristo: atirei-lhe a primeira pedra aquele que achar sem pecado, se achar sem pecado. A humildade. Não se envaidece de sua riqueza, nem de seus talentos. Usa o que lhe foi dado para o bem. Por fim, a justiça. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las, empregando todos os esforços para poder dizer, no dia seguinte, que há em si alguma coisa melhor do que na véspera. Parece que esse seria o segredo para a nossa caminhada, e muito provavelmente é. Aparentemente muito fácil de dizer essas palavras aqui em cima, mas o dia a dia da gente, a gente sabe que é muito difícil, que a gente tem muitas provações e expiações que facilmente podem nos desvencilhar desse caminho. Mas se a gente tiver consciência de tudo isso e trabalhar esses conceitos, é possível que a gente pouco a pouco caminhe firmemente na nossa renovação interior. E para ir finalizando, é importante lembrar que o Espiritismo ele nos oferece todas as orientações muito claras sobre as atitudes e ações que favorecem o progresso espiritual. Portanto, buscai e achareis. E para finalizar o nosso assunto de hoje, também fazendo algumas leituras para o nosso tema de hoje, no livro do Chico Xavier, Todo Dia, tem uma frase que me chamou muita atenção. Melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Muito obrigado, gente. Obrigado. Eu conheço o Espiritismo já há uns 20 e poucos anos. E toda primeira semana de janeiro, em qualquer centro espírita que formos, é a reforma interior. Está iniciando o ano, né? Mas uma pergunta que nós podemos levar para casa é por que todo início de ano é esse pensar na reforma interior? Porque nós, como espíritas, somos cristãos. Porque, conforme uma pergunta dentro do livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos, qual o nosso modelo e guia? E eles dizem, Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Jesus, quando ele esteve entre nós, e quando ele caminhou entre os judeus, naquela época os judeus, como nós, provavelmente estávamos lá reencarnados, sabíamos praticar a religião e os nossos comportamentos externos. Qualquer um de nós, por mais que seja cheio de imperfeições, consegue nos momentos da vida adequar o seu comportamento externo. Mas o Cristo foi o primeiro que se levantou e disse, ó, tu tem que mudar o teu interno. Foi ele que trouxe a religião para dentro do homem. Quando ele fala que se um homem olhar para uma mulher e pensar coisas com ela, já está adulterando. Ele está trazendo aquilo que não podia fazer externo para dentro. Foi ele que chegou para os judeus e disse, vocês por fora são bonitos, são brancos, são caiados, mas por dentro são podres. Por isso que todo início de ano, como nesse, nós relembramos a necessidade da reforma interior, do aperfeiçoamento interior. Então, se nós conseguimos, neste ano, nesse início de ano,
olharmos para dentro de nós e acharmos um defeito moral e durante o ano irmos lapidando ele, no próximo ano vamos relembrar a exposição de novo do aperfeiçoamento interior com outro problema para resolver. Mas ao fim da jornada já não seremos aquele mesmo espírito que iniciou a jornada. Enfim, quando ela falava eu me lembrei disso aí, que todo início de ano temos a palestra da reforma interior. Então vamos nesse momento para a prece. Eu peço para os irmãos do passe virem à frente, quando eu oro, para eles aplicarem o passe. Meu Senhor Jesus, espíritos amigos, muito obrigado pela reunião na tarde de hoje, onde estivemos em sua casa, escutamos algumas palavras, saíram do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que cada um tenha conseguido pegar aquela palavra, aquele parágrafo que se adequa à sua vida e que possa transformar a sua vida cotidiana. Enquanto estamos com a família, enquanto estamos no trabalho, enquanto estamos nos deslocando pela cidade, enquanto estamos convivendo com os amigos e interagindo com os desconhecidos. Que a tarde de hoje, o passe, sirva para aquele que está em um momento difícil, seja um ponto de apoio para essa caminhada que está precisando fazer. Para aqueles que estão num bom momento, seja um ponto de aperfeiçoarem, ir atrás dos seus sonhos e planos futuros. Também pedimos aos espíritos amigos que dirigem os nossos lares, lá também deixem suas bênçãos para os amigos, para os familiares, para os parentes que não puderam ou mesmo não quiseram estar aqui conosco. E agradecemos, Deus, por nessa vida termos os olhos abertos para a necessidade de nosso aperfeiçoamento espiritual. E neste momento façamos um pouquinho de silêncio, que cada um possa dialogar diretamente com Deus e fazer o seu pedido, a sua prece, o seu agradecimento. Senhor Jesus, Deus, muito obrigado por essa tarde reunidos em sua casa e que possamos ter um bom ano de trabalho e de convivência. Muito obrigado a todos pela presença, até a próxima semana e um bom final de semana.